Para todo mundo ligado no YouTube, um abraço para vocês, chegando para falar de futebol mais uma vez. E a gente começa falando da Série B do Brasil, que ontem teve o América vencendo o CRB fora de casa e foi a segunda vitória como visitante consecutiva, né? Já tinha vencido há algumas semanas o Vila Nova, mas o América precisa vencer também, voltar a vencer em casa, né? Tem 2 tropeços aí consecutivos, a derrota depois de mais de 500 dias, né? Não perdi em casa, perdeu para a Ferroviária, e o último jogo em casa foi um empate contra o Criciúma. Vitória ontem que fez o América subir para a 7ª posição e ficar a 1 ponto da própria equipe de Alagoas, né? A 4ª colocada, o último time que ganharia uma vaga hoje na elite do futebol nacional. Vamos torcer aí pro América, a próxima rodada é contra o Atlético. E agora vamos falar de Mundial de Clubes da FIFA, finalizada a 3ª rodada e consequentemente a fase de grupos dessa competição, né? Competição que está nas graças de todo mundo. A gente vai resumir essa 3ª rodada e essa fase de grupos, como eu fiz anteriormente com as outras duas, e falar dos confrontos das 8avas de final. Essa 3ª rodada a gente teve menos gols que a segunda, 45, foram 10 a menos, né? Os brasileiros mesmo fizeram apenas 3, 2 do Palmeiras e 1 do Flamengo. Tivemos alguns destaques aí, a goleada ontem do Manchester City em cima da Juventus, né? Uma vitória do Real Madrid por 3 a 0, a classificação dessas duas equipes, né? Inclusive teremos um confronto aí entre Manchester City e Al Hilal e Juventus e Real Madrid. A gente teve a classificação do Inter Miami. Eu acho que esse time é uma surpresa. Por quê? Tem Messi e Suárez, mas a defesa do Inter Miami é abaixo, né? Defesa muito fraca. Próprio campeonato americano, a equipe que toma muitos gols. Outro dia tomou um 3 a 0 aí do Philadelphia e outros resultados que você vê que a defesa não tem tanta qualidade assim, e agora vai enfrentar o PSG, né? Então uma surpresa boa esse Inter Miami. O Botafogo, na minha opinião, foi uma surpresa, porque eu esperava a classificação do Atlético de Madrid junto com o PSG, e o que atrapalhou o Atlético de Madrid com certeza foi o primeiro jogo, né? A derrota de 4 a 0 para o próprio PSG. E o Botafogo, no jogo da 3ª rodada, ele poderia perder até por 2 gols de diferença, que estaria classificado. Talvez isso tenha baixado o nível de concentração da equipe, e teve essa derrota aí que foi suficiente ainda para classificar em segundo. Eu acho que uma outra surpresa foi o Monterrey, né? Monterrey do México tem uma boa equipe? Tem, né? Abaixo da Inter de Milão, com certeza no grupo, melhor do que o Urawa, mas eu esperava o River Plate, eu esperava o River classificando no mínimo em segundo. O que fez a diferença, obviamente, foi o empate entre River e Monterrey, que deu sobrevida à equipe mexicana. E como surpresas negativas, eu diria que o Porto, né, no grupo A, quer dizer, o Porto eu esperava mais, apesar de um campeonato português abaixo da média, né, ficando em 3º, porque quem fica em 3º lá não vai para a Liga dos Campeões, então é quase um fracasso. E os 2 argentinos, Boca Juniors e River Plate, eu esperava mais. Não que o Boca passasse, mas esperava um futebol melhor um pouquinho, né? Apesar do Boca Juniors também não viver seus melhores momentos, porque empatar com o Auckland City em 1 a 1, e o gol do Boca, inclusive, foi um gol contra do goleiro, né? E o River Plate eu esperava mais, sim, eu esperava a classificação, né? Se tivesse vencido o Monterrey, teria classificado, né? Mas empatou e perdeu para a Inter de Milão no 3º jogo. E a gente tem os confrontos das 8avas de final. Vai começar o mata, né? É um jogo só, então é mata. Vamos pela ordem cronológica dos confrontos. Vou dar o palpite aqui, falar o que eu acho, né? Palmeiras e Botafogo, eu acho o confronto mais equilibrado dessa fase. Primeiro, o lado bom é que vamos ter um brasileiro nas quartas. O lado ruim é que já vai sair um. Entre Palmeiras e Botafogo, eu acho que dá Palmeiras, porque eu vejo o elenco do Palmeiras um pouco melhor do que o Botafogo. O Palmeiras não jogou tão bem essa fase de grupos, apesar de ter classificado em primeiro, né? Não jogou tão bem como o Botafogo jogou, principalmente o jogo contra o Paris Saint-Germain. O Botafogo foi muito bem. O Botafogo foi excelente, foi perfeito, né? 1 a 0. Eu acho que ainda assim dá Palmeiras. Benfica e Chelsea, eu diria que o Chelsea tem um leve favoritismo.
É um confronto, é o primeiro confronto europeu dessa fase. Então eu acho que dá Chelsea. PSG e Inter Miami. Tem lei do ex aí, né? Tem o Messi contra seu último clube. PSG eu acho extremamente favorito. E como eu disse, a defesa do Inter Miami, né, não é das melhores. Talvez o PSG não tenha dificuldade. Mas futebol a gente sabe que tudo pode acontecer. No domingo tem Flamengo e Bayern de Munique. Flamengo é o melhor elenco da América do Sul já há um bom tempo, mas eu acho que o Bayern de Munique é superior. Eu acho que o Bayern de Munique consegue classificar, né? Não tô querendo dizer que vai ser fácil, mas e nem tô querendo dizer que o Flamengo não pode ganhar, mas eu acho que dá o time da Alemanha. Internacional e Fluminense. A Inter, a gente sabe, né, é melhor do que o Fluminense no elenco, no geral, mas eu não duvido que dê o Fluminense, porque a Inter nos últimos, 50 dias oscilou bastante, perdeu o italiano, perdeu a Liga dos Campeões de 5-0 para o próprio PSG, e é um time que tem algumas deficiências sim, claro, um elenco forte, mas é como eu disse outro dia na TV Horizonte, esses times europeus, por mais que eles sejam fortes, né, eu acho que eles também, eles tropeçam, eles perdem, eles empatam, eles jogam mal uma vez ou outra, né? E a gente espera que essa uma vez ou outra seja na segunda-feira o Fluminense consiga classificar, né? Renato tem que mobilizar essa equipe aí muito bem para passar da Inter de Milão. À noite a gente vai ter na segunda-feira Manchester City e Al Hilal. Eu acho que dá Manchester City, tomara que dê Al Hilal, mas eu acho que dá Manchester City, porque é um elenco mais forte, né? É um elenco muito melhor, e é o único time que venceu as 3 partidas nessa fase de grupos, né? Nessa primeira fase de Copa do Mundo, são 3 vitórias, ninguém venceu as 3, e é o único 100% aí contra um Al Hilal, que venceu o Pachuca nessa terceira rodada e conseguiu sua classificação. E o Al Hilal também tem um bom time, né? Tem jogadores que já jogaram na Europa, tem jogadores experientes, e tem o João Cancelo, que é ex-Manchester City, quem sabe também não tem a lei do ex. Na terça-feira, fechando as oitavas de final, tem Real e Juventus, né? Gigantesco confronto europeu, campeões da Liga dos Campeões, né? Eu acho que dá Real. Eu acho que o Real Madrid passa, ele tem um elenco mais qualificado que a Juventus que tomou uma porrada aí para o Manchester City de 5, eu acho que esse é Real Madrid. E o último, Dortmund e Monterrey, talvez o confronto mais abaixo dessa oitavas de final, né? Nas duas equipes, e eu acho que o Dortmund tem uma leve vantagem, mas o Monterrey, né, tá mostrando uma garra aí impressionante, uma vontade. Quem sabe o Monterrey não consegue surpreender e passar para as quartas de final, né? Seria legal um Palmeiras e Chelsea nas quartas, e o Estevão jogando já contra o seu futuro clube, né? Vamos ver. Tá aí os confrontos das oitavas. Vou voltar nas quartas para falar de como foi essas oitavas de final e projetar os confrontos das quartas de final da próxima fase e outras informações. Valeu, galera, um abraço e até a próxima. Valeu!